Lei número 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, parte especial, livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença, título 3, dos procedimentos especiais. Capítulo 1. Da ação de consignação em pagamento. Artigos 539 a 549. Artigo 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541. Tratando-se de prestação ou de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá. Inciso 1. O depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese no artigo 539, parágrafo 3º. Inciso 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto, sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa determinada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias. Se o outro prazo não constar de lei ou de contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que, inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2, foi justa a recusa. Inciso 3. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Inciso 4. O depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Artigo 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação se necessária. Artigo 546. Julgado o procedente pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547. Se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Artigo 548. No caso do artigo 547, inciso 1,
Não comparecendo o pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Inciso 2. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Inciso 3. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observando o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate do aforamento. No próximo vídeo, leremos o capítulo 2, da ação de exigir contas. Até lá!